Olá, médicos veterinários e zootecnistas do Rio de Janeiro. Hoje estamos dando início aqui ao nosso segundo podcast, trazendo um assunto bastante interessante, bastante importante na nossa profissão de médico veterinário, a parte de gestão técnica e gestão financeira. Então, hoje a gente está trazendo aqui para o nosso estúdio dois ícones desse tema, que é de grande relevância, né? Então, a gente está trazendo hoje aqui o Dr. Sérgio Lobato e o Dr. Eduardo Achoa. São colegas nossos, um grau de amizade que a gente tem bastante tempo e a gente quer trazer eles para poder falar um pouquinho para a nossa categoria, né? Então, dá as boas-vindas para vocês hoje, Eduardo, Serginho. Obrigado. Obrigado. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia. Meu presidente. E aí, Sérgio, como tá essa parte de gestão hospitalar, gestão técnica nossa aí? Está conseguindo... Então, eu sempre falo, né? O termo gestão técnica surgiu num momento de rebeldia meu, né? O pessoal brinca, você é o pai do termo. Assim, do termo, sim, não da gestão técnica, porque ela existe desde que o mundo é mundo. Mas foi, acho que, meio um ato de rebeldia, porque eu via a responsabilidade técnica sendo deixada sempre de lado, e eu milito já, completei 20 anos, que eu fechei a porta da clínica e fui me dedicar à responsabilidade técnica inicialmente e marketing e propaganda, que era o que se falava no final da década de 80 para 90, né? Então, assim, eu me formei em 93, 96 já se falava de marketing, só que marketing era só venda e propaganda, não era o que a gente tem hoje. E ali eu já comecei a trabalhar com essa questão, e eu comecei a perceber que a gente estava sendo sempre deixado para trás, né? Tinha uma refratariedade muito grande ao conceito de responsabilidade técnica pela forma como até os nossos órgãos de classe à época lidavam com o tema, né? Era uma arte menor da veterinária. Então, foi um ano já aí debatendo, e aí quando foi... quer saber? Já que tá na moda de falar em gestão, começou isso há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, começou a falar de gestão de tudo, de mídia, de pessoas, de venda. Eu falei, é mesmo. E veterinário dando atenção para aquilo. Eu falei, mas pro básico não dá atenção? Quer ver? Vou fazer um teste. Só de raiva, vou criar o termo gestão técnica. Pronto, virou uau, que diferente. Falei, criatura, é o uso profissional da ferramenta responsabilidade técnica que você renegou sua vida inteira. Mas só porque botou um termo de marketing, um termo de mercado, aí as pessoas começaram a olhar um pouco para isso. Mas é nada mais, nada menos do que o uso profissional da ferramenta responsabilidade técnica. Bacana, bacana. Edu, e você, como que você ingressou na medicina veterinária, Edu? Cara, assim, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. E eu queria só complementar um pouquinho a apresentação do Sérgio. Em um momento da minha vida, um ser humano pediu meu endereço e me mandou isso aqui. Olha só. Que pode ser só um azulejo, sabe, Diogo? É um azulejo. Isso aqui, ó, é a logo da minha empresa, com a cor da minha empresa. E eu sou pai de 3 filhos, amo ser pai. Este grande ser humano aqui mandou fazer um azulejo escrito gestão pai em vez de gestão pet. No dia eu chorei, então eu queria eu fiz questão de compartilhar isso com você, porque esse cara pode achar que a gente tem uma relação, uma amizade, a gente tem uma amizade muito forte, mas não é uma pessoa que convive todo dia. E acho que foi um dos gestos mais bonitos que eu já tive na minha vida, de verdade. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu faço questão de falar isso. Obrigado de novo, Sérgio. Nada, que isso. Eu ingressei na veterinária, fazia parte de consultoria financeira pessoal e fiz uma parceria com o professor Marco Gioso, né, em São Paulo. E a demanda de gestão, ela acabou aparecendo porque eu ia conversar com o veterinário e falava, vamos cuidar da sua vida financeira? Ele falava, vamos. O seu dinheiro, quanto você ganha? Eu falava, não sei. Eu falei, não, mas você tem uma clínica. Como você não sabe? Não, mas é que eu não sei quanto minha clínica gera de lucro. E, bom, anos ouvindo isso, há 5 anos atrás a gente montou o Gestão Pet, hoje a gente faz a gestão financeira, a gestão de indicadores, nós temos um ecossistema, tudo que eles precisam para a parte de gestão deles, a gente tem parcerias para mostrar para eles. Então, isso é a Gestão Pet hoje e cada vez mais eu acho que esse mercado está profissional, a gente vai conversar mais sobre isso. De novo, obrigado pelo convite, Diogo. Eu que agradeço, Edu. Edu, e nesse seu portfólio de serviço inclui também assessoria contábil? Também, tudo, tributária? Tudo. O que a gente buscou montar, e agora a gente está oficializando isso através de uma plataforma, é qualquer coisa que ele precisar, eu disponibilizar 1, 2, 3 prestadores de serviço que ele possa, que passou pelo nosso crivo do tipo, esse cara é idôneo, esse cara é bom,
não é nada oficial, mas que o fato de qualquer profissional prestar serviço para um grupo de quase 100 clínicas, se ele faz um bom trabalho, isso se espalha muito rápido. Também, se ele fizer um mau trabalho, isso se espalha tão rápido. Então, aumenta o grau de segurança. Hoje, a gente tem no ecossistema basicamente tudo que ele precisar para o dia a dia dele e para ele poder usar, principalmente ligado à gestão. E hoje você atende o Brasil todo. O Brasil inteiro. A pandemia transformou nosso trabalho online. Hoje a gente faz um trabalho 100% online. Te diria que, cara, com 3 a 4 horas de consultoria na frente do cliente, na tela, a gente resolve a vida de 90% dos nossos clientes. Porque eu tenho todo um back-office que entrega tudo pré-preparado, todas as planilhas, a gente tem um software de gestão de indicadores. Quando o meu consultor senta com o veterinário, ele já tem tudo isso na mão. Olha que legal. É muito legal. Bacana, bacana. Sérgio, e você, qual foi a sua maior dificuldade no início da carreira, né? É a refratariedade do colega em entender a importância da gestão, né? Então, conta pra gente um pouquinho do início, né? Como que você teve essa... Então, eu sou muito grato, né? E há uma decisão do nosso querido, né, e saudoso Dr. Eduardo Batista Borges, que um dia decidiu trazer de Brasília o Dr. Severo para dar uma palestra sobre responsabilidade técnica lá em Vila Isabel ainda. Né? E eu morava lá em Vila Isabel e eu estava sempre no conselho, perturbando, estava ali, afinal, né, o conselho não é a casa do veterinário? Nossa, o meu era casa, era meu resort, eu ficava o tempo todo lá tirando dúvida, enchendo o saco, né, da saudosa Henriette, né, da Solange, Simone. Então, eu sempre estava muito próximo, tinha muita dúvida, eu estava sempre lá, e aí teve essa palestra. Nessa palestra, ele falou a frase que mudou a minha vida. Ele falou assim, o RT é o olho da sociedade dentro do estabelecimento veterinário. E era naquele momento, depois daquela palestra, onde só tinham 2 veterinários presentes. 3, perdão. Eu, o famoso e saudoso Cláudio Manuel, e mais um outro colega que, se eu não me engano, era o Dr. Moisés. E os funcionários todos do conselho que foram assistir na época. E aí, o tema era responsabilidade técnica e ninguém queria ir. Então, assim, foi o Moisés que era conselheiro, era o Cláudio porque estava lá. Eu falei, vamos lá assistir, sim, vamos lá assistir. E aí só tinha nós 2. E ali, para mim, foi um divisor de águas, porque eu vi que eu tinha um grande desafio pela frente. Se estavam trazendo um cara que era um fera de Brasília e tinham 2 veterinários assistindo, eu falei, nossa, se ele que é o bom, que ele que tem uma carreira, eu tô começando agora, eu acho que eu vou ter muito problema pela frente. E tive, mas não tive até da própria classe, que eu tive conselheiros, eu tive colegas, eu tive donos de indústria, gerente de produto, de marketing, que falava assim, não, isso que você faz não é veterinário, você estudou para quê? Jogou 5 anos fora, formou de brincadeira. Então, esses foram os maiores problemas que eu tive. Você faz um desserviço à classe. Eu escutei isso de um conselheiro, de um conselho. Porque você diz para o colega que ele está errado. Eu falei, o senhor já leu o código de ética, assim, só de leve? Né? Então, ali, a refratariedade se dá porque ainda tem aquela visão romantizada da profissão. Eu fiz veterinária para cuidar dos animais, para salvar os animais do planeta. Eu quero ser... Enfim, isso é uma visão romantizada. E aí, essa visão romantizada acaba cegando. Então, é uma visão turva, porque esquece do colega do laboratório, esquece o colega que está ali na produção animal, né? Então, assim, o cara vai fazer... então o cara que trabalha na produção animal é menos veterinário porque ele não está salvando os animais, cara, ele está salvando a humanidade, cara, pelo amor de Deus. Mas a gente ainda tem uma desculpa, né? Ainda era mais fácil proteger o colega de grande. E eu que protegia... O que eu protegia? Papel, legislação, código, resolução? Não, é muito complicado, porque a refratariedade se dava... Primeiro porque não é ato médico veterinário na cabeça da população veterinária à época. Não tinha uma promoção disso. Também, o que é RT? Eu perguntava, dentro dos conselhos, ninguém sabia dizer o que era. Mas faz o quê? O que eu tenho que fazer? Eu sento, trabalho como? Eu tenho que ter uma roupa especial para isso? Então, o grande desafio era o total desconhecimento. A refratariedade se dava por medo. Ela era uma resposta ao medo da classe do desconhecido. Se eu não sei, o que eu não domino, eu abomino. Então eu vou trabalhar dessa forma. Era o grande medo da classe. O desconhecimento, ele bate também no orgulho da classe. Eu sou doutor, eu não posso dizer que eu não sei.
Mas é isso que acontecia. Então, ao optar por não saber e não querer dizer que não sabe, é mais fácil atacar e ser refratário em relação a algo que ele desconhecia e que era o grande desafio. Então, foi assim, cansei de... Às vezes, quando uma ou outra pessoa me chamava para dar uma palestra, isso era muito raro. Quando acontecia, eu chegava lá, não tinha ninguém na sala. Aí a pessoa toda sem graça me botava dentro do carro, não tinha Uber na época, né? Era táxi, me botava no táxi e mandava para casa pedindo desculpa, sabe? Desculpa. E assim foi durante uns bons 2, 3 anos. Você não acha, Serginho, que também essa refratariedade também é por uma ausência durante a grade curricular, durante a formação acadêmica? Porque, sim. Né, então, eu particularmente, formado 23 anos, não tive aula de gestão. Nós, médicos veterinários, acho que ainda hoje, por um trabalho que eu digo extremamente importante dos colegas da área de inspeção, que eu bato palma para eles sabem muito bem divulgar a responsabilidade técnica, porque afinal, se você não passar pelo RISPOA na faculdade, que é um tratado de legislação, você não vai ser um bom profissional. Então, na graduação, o único momento em que nós temos contato com o conceito de responsabilidade técnica é quando a gente chega nas aulas de tecnologia de alimentos e na inspeção 1 e 2. É ali que a gente entende que eu tenho um trabalho de fiscalização. Mas aí eu já tenho toda uma formação, já saí do ciclo básico e geralmente as tecnologias, pelo menos no currículo antigo e no currículo anterior, porque já mudou 3 vezes desde que eu formei, 4 vezes, 4 diretrizes curriculares, matrizes curriculares já foram alteradas, começavam a partir do 6º, 7º período. Hoje eu vejo alunos de 2º período fazendo tecnologia. Falei, o que essa criatura entende? Aí a aula é fazer iogurte. Eu falei, tá, mas e... né? Mas e os cuidados? E toda a cadeia produtiva, né? Então, assim, cadê a formação? E aí eu passo aí pelo menos 3 anos da formação dos médicos veterinários sem eles sequer ouvirem falar que existe regra do jogo. O jogo chamado medicina veterinária, independente da área que ele escolha. Só os colegas, são os guerreiros da inspeção e da tecnologia que batem na tecla da importância da responsabilidade técnica, porque na cabeça dele existe o fiscal do mapa, existe o fiscal da vigilância sanitária. Então, já faz parte do imaginário coletivo dos estudantes que isso é uma opção. Mas na área de pequenos, área de pets não convencionais, a gestão hospitalar propriamente dita, que é uma área nova, para eles é 0. E se é 0, se eu não conheço, eu abomino. É isso. Deixa de lado. Deixa de lado. Edu, e essa parte da gestão financeira, Edu, a gente também, é uma falha acadêmica, a gente não tem aula de empreendedorismo, de gestão, nada nas universidades, muito difícil alguma faculdade hoje que tenha. O cara se formou hoje, ele quer montar um negócio. Se fosse procurar um beabá, um compêndio inicial, lá, um ABC de montar um negócio, o que vocês indicam para o colega hoje? Diogo, sim, eu acho que primeiro existe um grande engano em relação a ter um negócio próprio. O que acontece, e não é só com o médico veterinário, é com qualquer profissional, eu faço isso direito, eu tenho muito cliente, vou montar minha clínica. É bem mais complexo. Eu sou bom tecnicamente, né? Não, e assim, não, todo mundo gosta de mim, então eu estou dando dinheiro para um dono de clínica, não, eu vou montar a minha clínica. Ter um negócio próprio é uma decisão muito mais complexa do que parece. Imagina que você tem ativos da sua vida. Vou pegar 2 exemplos. O seu tempo, que é o principal, e dinheiro. 2 ativos. Quando eu resolvo montar um negócio próprio, eu estou pegando o meu tempo, que eu prestava serviço para uma outra clínica, e estou colocando... eu vou ter que ser remunerado por esse tempo pelo meu negócio. Como veterinário, não como dono. Eu sou o dono, mas eu também sou o veterinário. Eu tenho que receber como veterinário pelo meu negócio. Se a hora que eu abro meu negócio eu não estou ganhando mais do que eu ganhava como prestador de serviço para outra clínica, já está errado. E concorda que a hora que eu monto um negócio eu também investi um valor em dinheiro. Se esse valor no meu negócio não está rendendo mais do que esse dinheiro aplicado no mercado, não tem sentido. Então, qual é a realidade? Eu estou dando um mundo teórico, na prática é totalmente diferente. O que as pessoas precisam entender é que o negócio delas precisa dar lucro. Então, a primeira coisa é, vale a pena eu ter mesmo um negócio? A segunda coisa é, eu ter lucro
é muito bom. E o veterinário tem uma síndrome de São Francisco de Assis. O maior beneficiário, quando a clínica tem lucro, é o animal. Porque se ela está com lucro, ela vai ter os melhores equipamentos, o melhor atendimento, os melhores veterinários. Se ela não tem, tudo isso anda para trás. Então, para mim, esse conceito vem antes de o que eu preciso para ter um negócio. Agora, se eu vou ter um negócio, eu preciso hoje, na minha opinião, primeiro, fazer uma boa pesquisa de mercado. Segundo, entender esses movimentos que o mercado está passando e está muito dinâmico. Hoje você tem grandes grupos atuando nesse mercado, você tem planos de saúde se achando, não está muito bem definido, nem eles sabem bem quanto cobrar, mas é uma realidade. Você tem clínicas e hospitais populares, você tem teletudo, né? Agora pode a teleconsulta, pode a interteleconsulta, que na verdade sempre pôde, mas pode a teleconsulta. Então eu posso, com uma clínica no interior de Minas, ser atendido pelo Alexa Deodato, por uma interteleconsulta. E eu estou com a entrada de inteligência artificial. Pesquisa de mercado, entender esses movimentos de mercado, aí sim, o beabá básico, um bom plano de negócios e, principalmente, um capital de folga de pelo menos 12 meses. Eu acho que tentei resumir aí para você qual é a nossa opinião como gestão pet. Esse capital de folga de 12 meses, eu acho fundamental mesmo, porque muitos colegas eles ingressam no negócio. Eu brinco com o seguinte, é o sonho da casa própria. O cara trabalha como prestador de serviço no estabelecimento e eu não vou ficar dando dinheiro para o cara o resto da minha vida, não. Eu vou montar o meu negócio. Só que não tem aula de gestão, não tem expertise de gestão e, não sei, a minha realidade de conhecimento de uma rede de contatos meus. Quase que diria que a maioria quebra financeiramente. Então, Quase. Diogo, sim, isso é uma realidade. Primeiro, eu só vou acrescentar que em um momento da vida de vocês, e vocês dois são veterinários, você percebeu que você era biológico. Eu sou engenheiro. Eu percebi que eu era exato, que eu gostava de números. Então, para mim, o não ter aula de gestão deveria ter uma coisa, mas muito básica. Não é como eu faço a gestão. Vocês não têm nada. Eu já dei aula em algumas faculdades, então eu sei que vocês não têm nada. Mas, assim, longe de aprender a como fazer a gestão de um negócio. Mas é importante, pelo menos, entender um pouquinho dessa história. Para mim, cara, assim, é uma evolução. Faz parte desse amadurecimento. E o mercado veterinário está tendo que passar por isso muito, muito, muito rápido. Sim. Sérgio, e hoje, para a gente montar um estabelecimento, Sérgio, o que você diria para o colega em termos de localização? Você presta essa consultoria para o colega? Né? Presto. Nesse momento, assim, ontem eu atendi 2 colegas, um de manhã e outro à noite, né, que era o colega podia. E eu, né, aquela coisa, não, doutor, vamos embora. Né? E aí eram justamente para marcar uma vistoria técnica de imóveis. Ele separa 4, 5 imóveis e eu vou lá, eu vou até esses 5 imóveis com ele e vou avaliar sobre vários aspectos, né, notadamente técnicos, né, mas o primeiro deles, que é assim, surreal, tá aqui, eu acho que não me deixa mentir. Primeira coisa que o meu maior desespero é quando eu chego e o cara fala, não, já tenho o imóvel. Tá. Doutora, a senhora, assim, como quem não quer nada, fez a busca prévia? Isso o quê, doutor? A busca prévia para saber se esse imóvel que a senhora alugou, primeiro é comercial, segundo, se é permitido pela lei de zoneamento do seu município, que ali tem atividade veterinária. O KNAI dali, o seu KNAI tem que ser permitido ali. Não, eu não sabia. E aí eu falo, você já pagou aluguel, se você tiver que lá, abandonar o imóvel, vai pagar uma multa contratual. Então, assim, primeira coisa é isso, é o conhecimento básico, que não é um conhecimento de gestão técnica, é um conhecimento de vida. Se eu vou alugar, né, o conhecimento de gestão que deveria ter se falado dentro da faculdade. Né? E a outra é a questão da regra do jogo do espaço físico. O cara chegar para mim e falar assim, por exemplo, eu fui fazer uma vistoria técnica para 2 colegas super conhecidos do mercado, o Dr. Jorge Castro e o Dr. Sérgio Santalúcia. Num dia, peguei um voo de manhã aqui, fui para Curitiba, cheguei no voo das 9 horas lá e vistoriei 7 imóveis. Eu vou voltar no voo das 8 da noite. Eu reprovei 6. E eu falei assim, mediante a informação a gente vai poder fazer, porque não dá. Eu chegava no imóvel e falei, o senhor viu a quantidade de escada que tem aí?
doutor, mas não tem espaço para a área de trabalho. Existe uma coisa chamada 1275, resolução do Conselho Federal. Tá na dúvida? Dá uma lida, você não precisa decorar. O pessoal fala assim, quem decora isso? Ok, eu fiz isso, mas é meu trabalho. Tá, mas dá uma lida lá, vê um espaço. Então, assim, hoje o cara não sabe nem quais são as regras básicas do universo da gestão que está circundando com a gente. Então, se o imóvel do IPTU é comercial, se o imóvel está numa zona de permissão para aquela atividade, e aí depois se tem a metragem adequada para aquilo que ele quer. A pergunta que eu mais faço para o colega quando ele me procura é: o que você quer? Eu quero ter um hospital. Eu falei, ótimo, mas você já teve alguma coisa antes? Não, formei, meu pai vai me dar um hospital. Uau, né? Que legal. Tá, o que você tem de... eu tenho imóvel da família. Quando você vai ver imóvel da família, tem 60 metros quadrados. Eu falei, filho, você não vai montar um hospital em 60 metros quadrados. Então, você tem que entender que esses são os maiores problemas. Localização, o pessoal às vezes fala assim, eu tenho uma loja no shopping. Eu já tenho verdadeira taquicardia com loja de shopping, porque eu já vetei umas 5 investidas em shopping. As pessoas queriam porque queriam. Eu vetei 5 e eu boto em contrato. Eu estou dizendo que não aprovo. Você já fez as contas de quanto é o aluguel do shopping, taxa de marketing, taxa de Natal, mas não sei o que, manutenção. Gente, shopping tem taxa para tudo. Tem que ser o movimento aquilo ali para se pagar. Não, eu quero. As 5 que estão em contrato, as 5 fecharam, faliram em menos de 2 anos. Porque não aguentaram pagar as contas de dentro de um shopping. Então, a localização tem a ver também, eu falo, olha, aí eu tenho também a variação, eu atendo o Brasil inteiro, só não trabalho no Acre. O presidente do Conselho do Acre falou assim para mim, preciso dar um jeito de você parar de falar isso, vou te trazer para cá. Eu falei, é só me trazer, doutor. O Acre foi o único lugar que eu nunca trabalhei, mas todos os outros estados... tem questões muito peculiares, e às vezes de um município para outro a exigência é diferenciada. Eu tenho uma exigência em Fortaleza, por exemplo, de estacionamento de emergência, de estacionamento para carga. Então eu tenho que rebolar com a metragem de estacionamento. Aí eu chego, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um decreto da Conlurb que me exige uma metragem um pouquinho diferente para o município do Rio de Janeiro. Niterói não tem a cobrança de ter lixeira de cor diferente, do tamanho tal, que gire em tantos graus. Não tem. Aqui no Rio tem um decreto. Então eu tenho que me preocupar com as regras do jogo. Não desconhecer as regras básicas e as específicas dos órgãos que estão em volta da medicina veterinária. E o mais cruel é ver que a classe desconhece a regra do jogo do seu próprio universo. Ele nunca leu uma 1275, quando eu falo no curso de RT, eu falei, gente, para começar são essas 6 resoluções aqui. Se você ler essas 6 resoluções, 90% dos problemas que vão bater lá nas comissões de ética do Conselho seriam resolvidos. Só de ler. Só para te dar, posso dar um exemplo Claro. oposto? Um cliente de Ribeirão Preto nos procurou para que a gente ajudasse na montagem da clínica. Ele já veio com uma pesquisa encomendada com a USP de mercado. Então, uma análise dos concorrentes dele, de valor, de percepção de mercado dos concorrentes, tudo, tanto Franca como Ribeirão Preto, para ele tomar a decisão se ele iria ou não abrir uma clínica. Então, esse é o oposto, do que a gente está vendo. E essa é a receita do sucesso. Diogo, assim, o sucesso na veterinária é fazer o que tem que ser feito. Então, tudo que eu falei até agora e tudo que o Sérgio falou até agora, não tem nada de mais nenhum milagre, é só o básico, né? Sérgio, e assim, você trabalha o Brasil todo, né? Me fala um pouquinho para a gente, assim, a discrepância que você já observou dentro das vigilâncias sanitárias. Que você ouviu uma coisa absurda? Traz um case para a gente de... Eu tô dando cabeçada agora, porque, assim, o que acontece, o grande desafio é que nós não temos uma RDC veterinária, uma resolução de colegiado específica para veterinária. A veterinária sempre foi colocada dentro dos roteiros de fiscalização, junto com vários outros estabelecimentos. Eu sou de uma época em que os fiscais da Visa Rio, que não eram colegas médicos veterinários, eram biólogos, a enfermeira. Que saudade que eu não tenho dela, Então, assim, eu vivi isso. Eu escutei coisas, assim, eu ficava assim, não, ela não está falando isso, Arquiteto, quando era arquiteto da prefeitura, então, era desesperador. Eu falei, querido, dá para perceber que o meu paciente anda de 4?
né? Para começar. Então, assim, o problema é que o grande desafio é, graças a Deus, hoje melhorou muito. Hoje eu tenho colegas na Visa Rio, né? Então, assim, é mais fácil o diálogo. Mas mesmo assim ainda tem um certo embate. Por quê? Porque os meninos ficam presos a uma criação de roteiro cuja referência bibliográfica toda é humana. Então, o grande desafio das discrepâncias é a interpretação. É o poder discricionário do fiscal. Né? Então, assim, essa interpretação... eu digo, e o que eu oriento os meus alunos e os meus clientes. Primeiro, não sorria Kowalski, finja demência e tente levar para o conhecimento técnico. Quando você começa a ter um vocabulário diferenciado, que você conhece legislação, a conversa com o fiscal é outra. Né? Não é uma imposição, não é um monólogo, é um diálogo. E isso é que é o mais interessante. As maiores discrepâncias são na interpretação dessas questões humanas no que diz respeito ao fato desse ajuste à questão veterinária. Hoje, nós temos alguns desafios. Uma coisa louca, assim, eu acabei de saber que teve um fiscal do interior de São Paulo que mandou arrancar o jardim da clínica. Né? O jardim do lado de fora da clínica, isso que não podia. Então, assim, cadê a fundamentação disso? Né? Não tem fundamentação. Não pode planta em área crítica e semicrítica. E mesmo assim, a interpretação não está na RDC 50, está no Manual de Controle de Biossegurança da Anvisa, num parágrafo escondido lá no meio do nada. E é para planta com flor. Porque na área humana, as flores, por incrível que pareça, não podem ir em hospital, porque os pacientes em hospital estão com imunossupressão. E o patógeno aeróbio que está na terra e que está num vaso de planta é muito perigoso para um paciente imunossuprimido. E, gente, quem está hospitalizado está naturalmente imunossuprimido. Ponto. Senão não estaria no hospital. Então, isso é levado para a veterinária, mas não tem uma fundamentação dizendo, ó, na recepção não pode vaso de planta. O jardim, o cara mandou arrancar o jardim e notificou a clínica. Então, isso é complicado. Outra questão... Essa, então, é a minha luta diária. Bloco cirúrgico. Com a bendita palavra adjacente. Por quê? As pessoas não entendem o que é um fluxo de higienização, de limpeza, higienização e esterilização. Aí me coloca expurgo e esterilização junto. Eu falei, gente, como é que eu coloco um fluxo sujo com um fluxo limpo na mesma sala? Ah, Sérgio, mas é um processo. Sim, o processo tem que estar separado. Aí... Logo em seguida, o mesmo fiscal reclama que a paramentação está de um lado e a sala cirúrgica está de outro. O cara tem que passar por um corredor que está fechado para o bloco. Não é um corredor de acesso da clínica, é uma área de acesso interna. Não tem que estar grudado com a parede. Não tem isso. Não, é adjacente. Então, a palavra adjacente hoje é meu pesadelo. Eu tenho pesadelos com essa palavra dependendo do estado. E a questão hoje, né, da nova lei, a nova não, né, a antiga, né, a lei de liberdade econômica do Bolsonaro, que diminuiu o nosso grau de risco, colocando as atividades médicas veterinárias como risco baixo. Isso é bom, por um lado, das finanças, que isentou a gente de uma série de questões financeiras, melhorou um pouco, mas do lado técnico colocou a gente num embate com aquele colega também que é displicente. Ah, eu não preciso de licenciamento sanitário. Então, se eu não tenho licenciamento sanitário, a vigilância não vai me visitar. Aí pronto, o porco vira mais porco. O errado vira mais errado, porque não tem a vigilância sanitária mais obrigando. Ela só vai visitar nesses locais que... E cada município decidiu de um jeito. Esse é um problema. Ah, eu só vou visitar, a vigilância só vai fazer vistoria se tiver raio-x e tomo. E mesmo assim, quando vai fazer raio-x... Tudo errado. Como é que eu vejo as vigilâncias aprovando umas salas de raio-x que estão frontalmente contra a resolução que ela coloca que ela está seguindo. Falei, peraí, mas a sua resolução diz que eu tenho que ter 1,5 m da mesa para cada parede. Você acabou de aprovar uma sala que não tem nem 3 metros quadrados. Como assim? Não, veja bem. Aí começa o veja bem. Então, assim, esse é um desafio. A padronização veterinária, ela inexiste. É uma luta nossa. Eu estou escrevendo meu tratado para tentar fazer esse comparativo. A gente tem muita coisa pela frente. Não é fácil, porque é um mercado que muito pouca gente trabalha e, assim, para criar massa crítica, para pressionar, é muito complicado, mas não é para brigar, é para justamente facilitar o trabalho do meu colega médico veterinário que está na fiscalização, porque ele é médico veterinário, e aí eu vejo um veterinário, um fiscal veterinário da vigilância mais preocupado porque ele encontrou na copa dos funcionários um coador de café ainda com a borra, e aí você chega e você vê o consultório com sujo,
né? O baldinho, todo mundo sabe a minha história com aquele bendito baldinho das mesas, que é o coletor de secreção, não é lixeira. E um fiscal recentemente acabou de dizer que não. Isso não existe. É lixeira sim. E aí você pergunta onde está isso, né? E aí você tem que ir para o chefe de fiscalização do Conselho do Estado, conversar, ser super educado, nunca chega... Sabe, eu chego lá, então, doutor, aconteceu isso, o que foi que houve, o que eu posso fazer para melhorar? Porque eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Como um colega em outro estado também chegou e foi exigir coletor de químico em todas as salas. Sérgio, tá achando que eu vou mudar de área. É complicado. Vou pra sua. É complicado. Cara, tem muito mais mercado. Mas não tem, porque as pessoas não olham. Não, as pessoas. Assim, é um grande mercado. Eu vejo como um grande mercado, mas o colega olha. Mas o fiscal, a frase que eu escuto há 20 anos. Mas o fiscal esteve aqui e ele não falou nada. Você está inventando. Aí eu conto até 3. Mentalmente, eu desejo coisas de luz para essa pessoa, mas eu digo, então, doutor, o meu trabalho é lhe dizer o certo. Você está me pagando para lhe dizer o que é o certo, não o que o outro está deixando de fazer. Se o fiscal está prevaricando, se ele não está trabalhando correto, não é meu trabalho. Meu trabalho aqui é deixar você correto. Você quer seguir correto? É isso que tem que ser feito. Está aqui, está na legislação. Eu trabalho para a lei, eu não trabalho para fiscal. É um tópico que você falou, Sérgio, achei muito importante, é a questão do poder do poder do fiscal em dar opinião. Sim. Então, assim, o fiscal, a gente mudou um pouco essa gestão, na nossa gestão aqui no Rio de Janeiro, o fiscal não tem que fazer juízo de valor, se a parede está bem pintada ou não. A parede está pintada? Então, assim, vamos criar agora, as meninas do marketing vão soltar agora no nosso Instagram, daqui a pouco, o checklist. O colega vai saber exatamente o que ele vai ser fiscalizado. Então, é uma só voz. Então, não tem por que falar que o fiscal A arrocha demais ou o fiscal B alivia, é uma só voz. Uhum. Né? Então, assim, sou clínico também, então eu entendo que quando vai um fiscal no nosso estabelecimento, é um pavor. Sim. A reação é uma reação de medo que as pessoas têm. Né? Então, a gente está fazendo trabalho de gestão de pessoas com os fiscais, mudando essa questão de abordagem, né? Principalmente desde a questão do telefone. Quando a pessoa liga para o conselho, é uma questão mais humanizada, né? Porque é um colega que está sendo fiscalizado. Né? Não é aquele olhar como um bandido. Né? Não, e eu vou te dizer uma coisa, Diogo, são 20 anos trabalhando nisso, dentro de clínica, dentro de hospital, de consultório, de agropecuária, de pet shop, de resort, de canil, né? Todos os formatos da 1275 eu trabalho, eu já trabalhei. Então eu digo assim, são 20 anos de experiência e eu digo, 90% dos colegas erram por desconhecimento só. Tem os 10% que dá vontade de jogar numa fogueira, entendeu? Porque faz errado, porque é esse mesmo, não sei o que, né? É índole. Mas os 90% dos colegas, eu não sabia. Não, eu não aprendi isso na faculdade. Eu tive que entrar num processo que veio do federal, em que eu fui chamado depois que aconteceu toda a confusão. O cara falou, o que eu faço agora? Meu Deus, o cara teve exercício profissional dele suspenso. Lá fui eu para a clínica do colega. Quando eu cheguei lá, o colega me abraçou e falou assim, professor, eu nunca me ensinaram isso na USP. Eu falei, não foi na USP, na UF, na Federal do Rio, na UFMG, ninguém ensinou isso em lugar nenhum. Ninguém vai te ensinar isso em lugar nenhum. Mas, assim, quando eu vi o processo, eu falei, vamos sentar para conversar, porque tem muita coisa errada. Você chegou nesse ponto realmente por desconhecimento. Houve um problema na sua equipe, que foi até uma questão de má fé de um ou outro profissional, você vai ter que resolver isso também, porque assim, eu vou ajustar a sua clínica, não tem muita coisa para ajustar. Era mais questão processual. Era a questão do passo a passo. As pessoas acham que a gestão técnica é só legislação, é só infraestrutura. Não, eu fico sentado na recepção só olhando. Vendo como a pessoa entra, como anda, como atende o telefone, como vai, como o veterinário se comporta na sala. Quando eu faço auditoria, que o cliente permite a minha entrada dentro do consultório, que eu estou com a minha pranchetinha, ele está ali e eu estou observando. Ok. O veterinário, como é que ele fala, como é que ele compromete o cliente, se ele entra numa de supervet, eu salvarei teu cão, mortal. Que tem muito disso também. Muito. Aí então, a responsabilidade não é sua. É uma doença grave, CRM-vesite. Sabe que eu estava no podcast com a Renata, gravando o podcast dela, e conclusão, assim, de conversa de marido e esposa, né? No meio do podcast. No meio da conversa, assim, juro, bateu em mim um negócio, Diogo, que foi... Nos últimos anos, eu te diria nos últimos
5 a 10 anos, o veterinário, de repente ele saiu do eu dou um remédio para o cachorro, não custa muito caro, se viveu, viveu, morreu, morreu, não tinha muitos exames, saiu de nada para tecnologia. Ele teve que aprender gestão técnica, finanças, gestão de pessoas, arquitetura, experiência do cliente, cara, contabilidade. Vocês saíram de um mundo que estava... a simbologia que usa eram adolescentes e estava tudo bem. De repente entraram adultos na brincadeira. E, sinceramente, de quem não é veterinário, eu hoje, assim... Cara, eu acho que se tem um trabalho que o conselho pode fazer, os conselhos, é ajudar esse cara nesse monte de coisa que ele tem que aprender, Diogo. É muita coisa. De repente, ele tem que fazer tudo. Está abrindo do lado dele uma rede que é toda profissionalizada e o paciente entra lá, tem uma experiência maravilhosa, tem não sei o quê. Esse cara está ficando perdido, sabe? Eu hoje... Dó não é a palavra, mas hoje, cara, de verdade, eu tenho um sentimento de... Eles precisam de ajuda. Muita ajuda. E o problema, Edu, é o seguinte, hoje nós temos quase 600 faculdades de medicina veterinária no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, em torno de 44, Sérgio. E 80% vai para a área pet. Então, acaba enchendo o mercado, uma certa banalização do ato médico, o Sérgio sempre bate, né, nessa tecla, e quer queira ou que não, hoje em dia a gente observa também muito atendimento volante. Então, essa pessoa para o conselho, enquanto conselho, ela não existe em termos de PJ. É um prestador de serviço autônomo, né? Você também presta esse tipo de consultoria para a pessoa que faz essa parte de volante também? A gente tem uma cliente de odonto que está num processo de abrir a clínica própria. Mas eu vou te dar uma opinião, gestão, tá? Não medicina veterinária, gestão. Acho que é uma área que vai crescer muito. Sim. Essa área de atendimento domiciliar, eu incentivo alguns clientes meus a fazerem isso oficialmente. A clínica tem o atendimento domiciliar, que nós já pagamos R$600 por uma consulta num domingo em casa. Eu e a Renata. A gente precisava da consulta, era um cliente nosso, inclusive, meu cliente. Esse cara poupou 1 hora de ida, 1 hora de volta, que o nosso veterinário é longe de onde a gente gosta, e veio aqui em casa, R$600. Então, eu acho que isso é uma área que eu incentivo a crescer. Para mim, teleconsulta e a parte de domicílio tem limitações, eu conheço, né? Sou casado com a Renata, tem as limitações. Se eles respeitarem as limitações, mesmo assim, tem muita coisa que pode ser feita. A gente faz esse trabalho, mas hoje não é o forte dos nossos clientes, não. Nosso cliente, basicamente, é a clínica mesmo. Edu, e a parte de despesa e receita de um estabelecimento veterinário? Como que o cara consegue hoje delimitar bem essa parte, não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica? Porque muitos colegas trabalham na clínica e ganham, sei lá, R$100 mil por mês. E aí, quando vai ver, sobrou 5 mil. Gastou 95 com insumos, estoque mal comprado, né? O que você diria? Todo o processo de gestão... Primeiro, ele tem que entender, eu falei isso agora há pouco, mas é importante reforçar. Quando ele monta um negócio próprio, ele veterinário, ele passa a ter 2 figuras. A figura veterinário e receber da clínica dele pelo trabalho que ele presta como veterinário. Ele, né? Eu te diria que esse prolabore tinha que ser o quanto ele pagaria para um outro veterinário do padrão dele atender lá. E também o chapéu dele como dono. Para mim, esses dois são os 2 chapéus principais que ele tem que entender. A gestão, ela é hoje montada em cima de uma série de detalhes. Para mim, ele primeiro terceirizar tudo, entender que ele não nasceu para olhar números, entender que a atuação dele tem que ser como técnico do time. Você agora há pouco falou, então você tem um trabalho de contabilidade? Sim, a gente tem uma parceria. Para mim, o médico veterinário ele é o técnico do time. Perfeito. Ele tem um jogador que é da contabilidade, o advogado, a empresa de gestão técnica, e ele tem que saber só, esse cara não está jogando bem, eu vou trocar esse cara. Para mim, ele não tem que se envolver muito nesta operação. Para mim, ele tem que ficar mais gerenciando. E o que mais chega para a gente a conversa começa, não, então eu tenho o meu negócio, como eu começar a fazer algumas perguntas, ele começa a ficar com vergonha da situação de eu não tenho os meus números, eu não tenho. É importante entender que 90% não tem, 90% não lança as coisas no software, 90% não separa a conta física da jurídica e está tudo bem desde que daqui para frente a gente começa a tomar atitude. Quando você vê alguns cursos de gestão, e às vezes eu falo em alguns cursos,
tem lá 20 pessoas. Aí você fala, pô, é pouco perto do universo. Só que essas 20 pessoas estão, no mínimo, tentando saber como melhorar as coisas. Eu queria complementar uma coisa que você falou aí no começo, são 600 faculdades, etc. Outro dia, numa live, é uma coisa que o Alex Adeodato uma vez comentou comigo e eu vim preparado para falar isso aqui, porque é uma coisa que me incomoda. Eu perguntei para alguns empresários do mundo veterinário, era o assunto valorização desse mercado, quanto eles pagavam a mais para um especialista com carteirinha do conselho. Né? Tem a carteirinha, né? Tem um especialista oficial. Porque a reclamação é, o mercado está cheio de veterinários, ninguém é bom. O cara que é bom, você que é dono da clínica ou do hospital veterinário, você está remunerando melhor? O Alex, do CRV, paga 50% a mais. Se a consulta for de um neurologista com a carteira. Exatamente. Quer dizer, eu reclamo que a minha classe não é valorizada, mas eu mesmo não valorizo o cara que foi lá e tirou a certificação correta no seu nome, né? De especialista. Eu prefiro pegar o especialista que... ele é bonzinho, ele fez o fim de semana e eu pago para ele qualquer valor. Eu quis fazer essa observação porque eu ouvi isso do Alex na última feira e isso mexeu muito comigo, cara. Porque eu ouço muito esse negócio da valorização. Isso, para mim, é raiz dessa valorização desse mercado. Acho que o Sérgio pode complementar bem essa parte da valorização, Sérgio, porque você lida com de A a zinco, né? Não, inteiro, né? Com certeza. Uma vez eu estava conversando com o Alex também, né? O Alex falou uma coisa assim, pô, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, Alex, você está no topo da pirâmide. Você fala sobre algumas coisas que ainda muita gente não vai entender nesse patamar, porque existem outras realidades. Existem realidades bem diferentes. Mas uma coisa que é comum a todas as castas da profissão, a todos os pilares e patamares dessa pirâmide social veterinária, é a representação mais clara que a gestão técnica pode dar. Quando eu chego dentro de uma clínica e eu vejo uma clínica suja, bagunçada, o colega mal vestido, a equipe mal educada, antipática, eu vejo... né, o gestor de estoque aqui vai quase arrancar a cabeça aqui agora. Eu entro dentro do que convencionou chamar de farmácia, porque se tem um problema hoje, eu já fiz as contas, tá? As clínicas estão perdendo de 20% a 30% de problema, de problema financeiro. É a farmácia. É a farmácia. Né? Quando eu vejo aquela farmácia, com aquelas caixas de papelão, que o cara não sabe nem o que tem ali dentro, quando eu vejo todo esse conjunto de sinais, para mim, é a representação da baixa autoestima. O cara já se entregou, a colega já se entregou. Tá como Deus quer. Não, é assim mesmo. Ela aprendeu assim, ela viu assim, ela não se acha digna de estar bem vestida. O colega acha que a clínica bagunçada é a clínica que ele tem que oferecer. E ele quer ser valorizado, mas ele não entende o mínimo de neurociência, que é o ambiente modifica o comportamento e a percepção de valor do ser humano. Se você melhora a iluminação da sua clínica, se você limpa. E outra, não é, quando eu falo ser humano, é o cliente, é ele próprio e é o fiscal. Fiscal, quando os alunos do curso do RT sabem que eu falo do cala-boca fiscal, do banho de água fria no fiscal que já chega com toda a raiva do mundo para descontar em você. E é arrumação. Hoje, quando os alunos... A coisa que mais me alegra é ver quando tem essa transformação. Fizeram o curso e depois mandam para mim os roteiros de fiscalização, os laudos de fiscalização com os elogios dos fiscais. Por quê? Tem uma que falou, professor, eu duvidava que uma etiqueta poderia mudar a percepção que o fiscal tinha de mim como profissional. Mas eu fui lá, comprei a bendita etiqueta que o senhor falou no curso. Eu etiquetei tudo, rotulei tudo, separei tudo dentro da clínica. O fiscal entrou no dia seguinte, doutora, a senhora fez obra? Não, só coloquei etiquetas e arrumei. Né? Então, eu vejo que é muito a questão, a valorização, a autovalorização precisa ser trabalhada. Eu tenho que chegar para ele, eu tenho que ter mais campanhas de todos os órgãos regionais e o federal falando sobre a valorização profissional. Pelo lado humanizado também, a gente tem hoje uma questão muito forte que é essa baixa autoestima, a competição desenfreada. É claro que a gente não tem como mexer em questões econômicas que tem a ver com outras esferas fiscalizatórias que o Conselho não vai poder se intrometer,
mas a gente tem a questão da valorização, sim, da percepção de valor, de quem eu sou como profissional, de quanto me custou para ser profissional e como que eu posso melhorar isso. E isso começa com a percepção. Quando as pessoas me veem dentro das clínicas com uma vassoura na mão, com um paninho, acham assim, nossa, ai, que consultor é esse? Está lá fazendo faxina à toa, porque eu estou ensinando. Minha avó me disse que para a gente mandar alguém fazer alguma coisa, tem que saber fazer. Então, eu chego lá com a tia do café, com a tia da limpeza, com os estagiários, vamos fazer assim, vamos arrumar assim. E as pessoas acham aquilo super estranho, tá dentro de uma clínica arrumando móvel, limpando poeira. Eu falei, mas você vai ver o resultado daqui a pouco. Às vezes, no mesmo dia, à tarde, entra um cliente que pergunta se a clínica foi pintada. Eu só olho para a cara do veterinário e falo assim, você viu a quantidade de poeira que a gente tirou para o cara achar que a sua clínica estava merecendo ser pintada? Então, assim, é um desafio de entender isso, e principalmente nas faculdades. Dentro da BGTVET, a gente tem o Campus Party, que é eu vou até as faculdades falar sobre o que esperamos do profissional do futuro com esses meninos. E graças a Deus eu tive coordenadores de curso de norte a sul do Brasil que já me levaram para falar. E é desesperador ver que eles só estavam precisando de alguém para falar aquilo. Porque ao final da palestra, eu recebo bilhetes, já recebi bilhetes que foram colocados no meu bolso sem eu ver, de pessoas, cartinhas de pessoas dizendo assim, professor, eu estava pensando em desistir da veterinária e até da minha própria vida. Né? Depois vendo que existe tanto mercado pela frente, tanta coisa fora da clínica de pequenos, tanta coisa diferente para a gente fazer até dentro de pequenos, a sua vinda aqui me salvou. Então você fica assim, cara, o cara não foi 1, 2, 3. Sair da faculdade e terminar com a minha vida. Muitos. Não foram poucos nesses anos todos. E aí a chance de ir para a faculdade, falar de valorização lá na faculdade, mas dando um sacode. É a brincadeira que todo mundo do mercado fala, é o esporro carinhoso do tio Sérgio. Eu vou sacudir. A massagem, né? Hoje, a minha, você tinha perguntado, né? A minha escola foi falar em cursos do Gioso, do professor Gioso. E era comum, depois do curso, eu visitar esses clientes para falar do meu serviço na época que era de finanças pessoais. E o Joso falava algumas coisas, isso eu estou falando de 15 anos atrás, do tipo, não é camiseta Hering suja, calça jeans e tênis para dizer que você é veterinário e, eu trabalhei, por isso que está suja. É camisa social, calça social, gravata, jaleco novo, branco, limpo e, de preferência, feito sob medida. E eu visitava essas pessoas, o cara falava, Eduardo, a hora que eu cheguei aqui de gravata, os próprios veterinários que trabalham para mim e o pessoal da minha equipe falaram, imagina, que bobagem. Então, foi todo um processo que evoluiu, isso hoje é muito mais comum, mas foi um processo que foi evoluindo. É mais uma das grandes evoluções. Essa percepção de valor, de eu pintar minha recepção, eu posso aumentar. Essa era uma experiência que o Joso fazia. Aumenta 20% tudo e uniformiza a sua recepcionista e pinta a recepção, deixa a recepção mais bonitinha, só a recepção. Eu chegava, o cara falava, Edu, ninguém reparou que eu aumentei 20%. E as pessoas elogiaram que eu melhorei a recepção. Então, assim, é mais uma das coisas que eles precisam de ajuda, sabe, Diogo? É a percepção de valor. Porque percepção de valor. Eu sempre faço uma analogia com o Starbucks. O cafezinho no São Antônio, na China, é R$1,50. No Starbucks é R$15. E é o mesmo café. Né? Mas você vivencia uma experiência diferenciada naquele estabelecimento. Uma vez, Edu, eu estava assistindo uma live sua, achei interessante, você falou de um estabelecimento em São Paulo, que o colega ele não fechava a porta do estabelecimento por causa do ar-condicionado, que achou que iria afastar a clientela, né? Como que era esse... Isso não é verdade, é porque eu não sei se o Sérgio compartilha a mesma opinião. A minha opinião é que o teu estabelecimento ele tem que ser... Não pode ficar muito fora de 20% a menos ou 20% a mais da classe social que você atende. Perfeito. E isso acontece no interior com alguns clientes nossos. Isso é real. Café Eduardo, eu não posso fechar a porta, porque senão ele acha que tem ar-condicionado. Mesmo com ar-condicionado, tem que deixar a porta aberta. Porque a percepção de valor de, nossa, a porta está fechada, então tem ar-condicionado, então deve ser mais caro. O tutor tem essa impressão. Então, isso acontece de verdade. Hoje, se você trabalhar bem essa experiência do cliente, Diogo, as pessoas lembram da experiência, mas não lembram do valor. A gente estava agora há pouco, nós dois, conversando sobre Disney. Sim. Você me trouxe, preço de parque. Você me fez lembrar, beleza, mas desde que eu fiz a viagem com a minha família, o que eu lembro são as experiências que a gente viveu. O valor eu já esqueci, porque a experiência foi muito boa. Se houver essa preocupação, desculpa, cara,
R$100 ou 120 ou 130 na consulta não é a diferença. Eu tenho filhas pequenas. Hoje o pet, ele é filho. Para o filho, a gente não economiza R$10 ou R$20. Você vai analisar essa percepção, esse custo-benefício. Para mim, essa hoje é a grande pegada para o veterinário. Ele se preocupar com isso. E Mais uma coisa. A inversão da percepção de valor também é muito Exatamente. perigosa para o veterinário. Também. Porque o cara chega e ele fala assim, pô, R$150 a consulta. A cadeira da recepção está quebrada, a recepcionista me chamou de NEM, né? Não tem café, não tem uma água para beber, tá sujo. E a clínica que era boa, e aí o cara vai dar uma descuidada. Quer dizer, eu sou paciente, eu vou lá e tal, tudo bonitinho. Na terceira vez, já a parede está começando a ficar ruim. Eu falo, cara, esse cara tá indo mal, ele não vai atender meu cachorro, eu não volto. Não, a avaliação negativa ela é muito mais forte do que a positiva. E ela divulga muito mais. E ela vai falar mais, ela vai ficar mais. O choque é maior. Então, assim, essa inversão da percepção. Por isso que eu digo, a percepção de valor tem que ser trabalhada direto. Quando eu falo que hoje eu falo assim, hoje a nossa 1275 diz lá as nossas 4 áreas de guarda. E eu vou explicar para os meninos. Parece que eu estou explicando para garotos de... Eu falo de meninos, mas são doutores, né? De 40 anos de formado, às vezes. E eu falo assim, doutora, a senhora tem que saber separar o que é almoxarifado, o que é estoque, o que é farmácia, do que é... Gente, agora faltou a palavra, meu Deus. Faltou 1275. Ajuda aqui, pelo amor de Deus. Os controlados, Armário. O armário de controlados, mas tem um nome, esqueci o nome agora. Enfim, aí eu falo para os meninos, gente, olha, a gente tem que pensar... Né, separar. Aí você vai na farmácia, a farmácia é a representação do que a veterinária hoje é, de pequenos animais. É uma bagunça, não tem controle, não tem saída, não tem first in, não tem first out. Ele comprou combo porque o vendedor convenceu ele que era uma promoção boa, que estava barato, e ele não fez uma análise. Não é produto que ele receita, às vezes. Não, e o pior... Ele não receita, porque acha que alguém vai entrar e vai comprar. Ele deixa o vendedor ir lá dentro, conferir o estoque, não ver lá o que está faltando. Você deixou uma pessoa externa entrar numa área crítica da sua empresa por amizade, porque conhece, porque é o cara que te atende há muito tempo, que não sei o quê. Que é também uma briga. Assim, a próxima postagem que eu vou dar um puxão de orelha na indústria veterinária a alguns colegas, né? Porque o cara vai lá e faz uma amizade, não sei o quê, e assina RT daquele lugar. É uma coisa... Isso é tradição. Quantas vezes me ofereceram... Quando eu trabalhava no Bravete, porque eu fui na indústria, né? Quando eu trabalhava no Bravete, os representantes de venda, doutor, você não quer assinar a RT do meu cliente lá em... Eu falei, na Bahia? Pernambuco? Como assim? Eu sou do Rio e eu não vou assinar, eu sou funcionário do Bravete. Não, mas é só assinar, não precisa nem aparecer. Os vendedores ofereciam isso como benefício para comprar do laboratório, sem que o dono do laboratório soubesse. Quando o dono soube, ele quase infartou, porque ele era muito ético, né, seu Virgílio? Então, assim, falei, cara, não vai dar certo. Falei, olha, e aí você fica naquela coisa assim, a farmácia bagunçada é uma percepção invertida de valor. E aí, por quê? Porque quer um exemplo clássico, é o cara tirar um medicamento da farmácia ou da sua salinha, ou tá dentro e ele tá aplicando, e o cliente, como já aconteceu, pegar o frasco para ver o que é, né? Quem não quer nada, pegou e viu que estava vencido. Qual é o valor que esse cara vai dar para esse veterinário que está aplicando um medicamento vencido no filho dele? Sabe como a gente detecta isso na gestão? A gente tem 2 indicadores, que um é de clientes novos. Então, é fácil medir todos os clientes novos que entraram no mês. A gente mede esses clientes. Existe o medir os clientes ativos. Para a gente, são os clientes que estiveram na clínica pelo menos uma vez nos últimos 6 meses. Se ele teve 3 vezes, não me importa. Eu conto ele como uma. É o cliente. É muito comum, quando entra um cliente novo, a gente consegue puxar isso de um passado, porque por mais que ele não lance as coisas no software de gestão até se tornar meu cliente, normalmente a ficha do cliente é uma coisa que ele lança. Eu pego hoje, 6 meses para trás, vou para o mês passado, puxo 6 meses, eu consigo criar um gráfico do passado. E aí eu tenho um gráfico de clientes novos, normalmente meio que uma retinha, e eu tenho um gráfico de clientes ativos caindo. Esse cara está vindo, não está gostando de alguma coisa, ele não vai voltar, vai contar para o vizinho, era melhor que ele não estivesse vindo aqui. Porque uma vez que ele já veio, ele já viu ruim, ele não volta. A importância da percepção e como a gente faz isso hoje na gestão. A gestão de indicadores é a coisa que vai clareando
para todo mundo, para o marketing, para todo mundo. Acho que essa é a grande pegada hoje. E o erro do veterinário é acreditar que ele tá tendo sucesso em estar atraindo clientes novos. É exatamente. o velho erro. Gente, se você vai dar uma festa, você tem que arrumar a casa primeiro, para que as pessoas se sintam confortáveis na festa. Você vai fazer aquela continha. Quantos salgadinhos por pessoa? Quantos copos de refrigerante por pessoa? Quanto docinho por pessoa? Você faz uma previsão, um provisionamento do que... Aí você chama mais gente do que você está tecnicamente seguro para oferecer. E o que é o tecnicamente seguro? Eu tenho espaço, eu tenho técnica, a minha equipe está preparada. Tem garçom? O garçom, a minha recepcionista, que é o garçom, a minha recepcionista, ela foi educada para parar de chamar todo mundo de Ney, minha tia, minha querida, minha fofa, e ficar no WhatsApp. Tem essas coisas todas que são complicadas. É aquela questão, né, Sérgio, do profissionalismo. O Edu acabou de voltar da Disney agora, desde pequeno, sempre li o jeito Disney de encantar clientes, né? Então, assim, a Disney é um teatro, na verdade, né? Então, tudo que você passa, você sai de uma atração, você cai numa lojinha, porque você venceu uma experiência bacana, um simulador, algo do tipo, você cai e você vai comprar. O mesmo bonequinho que talvez você tenha comprado lá na Disney, no Walmart, era 80% mais barato. Porque você vivenciou uma experiência. Exatamente. Então, assim, essa questão do ser bem atendido é fundamental. Muito. E a gente trazendo essa realidade para dentro de uma autarquia federal é fundamental. Eu acho que o Conselho, na verdade, ele tem que ter esse olhar. E o Conselho Federal hoje, a gente está diante de uma nova gestão muito mais participativa, uma gestão muito menos burocrata, e eu acho que a gente tem muito a acrescentar. E dando um spoiler aqui diretamente para a nossa Câmara, Dr. Sérgio vai ser o meu presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica e Ética do Conselho de Medicina Veterinária, e a doutora Suzane Riso, famosa Tuti, vai ser a presidente da Comissão Médico Veterinário do Amanhã. Então, a gente pode fazer, Sérgio, uma parceria junto com a BGTVET, da gente ir até a universidade, o Campus Party que você já faz, mas para a gente poder levar conhecimento para o aluno, porque assim, a formação está muito ruim. Tá. A base, o pessoal fala no futebol, a base vem forte, a base não vem forte, a base está fraca. E o conselho está sendo responsabilizado na frente por uma falha acadêmica. Sim. Então, se eu pegar hoje o índice de processos éticos que a gente pega, eu observo o que você falou, é 90% por desconhecimento. Sim. 10% até pode ser má fé, mas 90% é desconhecimento. Então, se a gente falar de gestão, de empreendedorismo, de relação humana, é super importante. Diogo, eu sou muito de observar a plateia, justamente porque eu quero saber se eu estou me conectando e se eu estou fazendo um bom trabalho, né? Graças à minha professora Helena, de muitos anos atrás, de organização de eventos, que me deu essa dica, ela sempre se conecta com a plateia, porque você está servindo a eles. Você não está ali para dar show. Dê o seu show, mas para que aquelas pessoas saiam de lá satisfeitas. O show não é seu, é delas, é para elas. Então, eu estou sempre observando. Na hora que aparece o slide das novas profissões oriundas da gestão técnica e que eu coloco o que o mercado está tendo, nossa, a cara dos meninos é uma coisa assim, tipo, entre espanto e admiração e surpresa e medo também, né? Pô, como assim? Vou trabalhar num banco como gestor de avaliação de projetos agropecuários? Sim, eu tenho 3 ex-alunos meus que trabalham hoje para bancos no Nordeste, na Amazônia, inclusive o BASA, que são veterinários contratados para isso. E ganham muito bem. E ganham muito bem, né? Então, assim, nossa, é um trabalho árduo, assim, agradeço o convite, vamos ter muito trabalho. Edu, e você, na sua experiência de Brasil todo aí, hoje a falha do profissional, você observa também que é na base, ele não tem essa formação realmente, mas também não tem nenhuma expertise de família também, assim, o pai às vezes não orientou, também tem essa situação, ou você observa que a gente pode compensar essa deficiência com curso, com palestras? O que você pensa? Cara, para mim não chega essa sensação de família, não. Mesmo porque a gente hoje acabou de criar também, isso é spoiler, não é spoiler porque já nasceu oficialmente, um gestão health. Então hoje a gente vai ter um braço que é medicina humana, estética, etc. Fazer o mesmo trabalho que a gente faz no gestão pet. Que legal. O micro e pequeno empreendedor, ele é de natureza, ele é um aventureiro, né? Então ele vem e aquilo que a gente descreveu, o veterinário abre porque ele tá... isso vale para qualquer um. O cara fala, não, vou abrir uma franquia. Então, assim, não acho que é muito, acho que é mais cultural mesmo.
A diferença é que alguns mercados estão mais exigentes. Então, quando você olha o mercado veterinário, cara, tá todo mundo olhando para esse mercado. Então, teve agora, né, em Orlando, VMX, que eu não fui, mas comentaram comigo, até o Lobato foi um dos atores lá, que tinha muitos stands de M&A, de compra. Então, eu acho que assim, o mercado veterinário em especial está sofrendo com essas mudanças todas. Para mim, o ideal é que você faça uma gestão perfeita, óbvio, mas comece. Qual é o problema, às vezes, das pessoas? Não, então eu vou primeiro arrumar a casa, Edu, para depois chamar. Não, cara, eu te ajudo a arrumar a casa. E se até hoje você não começou a fazer a gestão direito do seu negócio, por que agora você acha que você vai começar? Não, procura ajuda rápido em todas as áreas. E para mim é mais assim, é mais uma maturidade mesmo do mercado, essa pressão de que eu preciso, e eles precisam mesmo. Você falou de que muitos fecham, muitos já quebraram, mas não sabem. A gente apresenta às vezes um número e fala, cara, esse é o teu diagnóstico. A sua situação está muito complicada. E eu te diria que eles até sabem muitas vezes, só que eles não querem olhar. Isso é do ser humano, eu não quero ver. Eu não quero ver isso oficialmente. A gente já deixou de ter cliente que falou, Edu, não quero mais ver. Não estou conseguindo mudar, não quero mais ver, vou continuar minha vida. Mesmo? E, cara, faz parte. Infelizmente, na veterinária, com os grupos, com tudo que está acontecendo, é um caminho meio de suicídio. Mas eles falam isso também na hora que a gente chega, assim. Eu costumo dizer assim, a gestão técnica é a base. Eu, quando eu entro para fazer um trabalho, eu sou aquele profissional que vai sinalizar ao final do meu trabalho, eu faço a avaliação, e ao final do meu trabalho eu falei, ó, aqui terminou o trabalho do Sérgio Lobato, aqui terminou. Agora, o Sérgio, seu amigo, vai te dizer. Você vai procurar agora... Aí eu... Pelo que eu vejo na avaliação, no check-up e na consultoria, mas no check-up mesmo, que é a ferramenta mais curta que eu tenho, eu já digo, ó, meu trabalho terminou aqui, a gente resolveu. Agora você precisa procurar aqui, ó, jurídico, você precisa procurar alguém de pessoas para treinar, você precisa procurar. Eu indico. Eu sinalizo quem são os outros profissionais do mercado que aquela empresa está precisando. E digo por quê. Porque, assim, esse é o olhar. O olhar da gestão técnica, ele é muito amplo. A gente não é só legislação, a gente não é só código, artigo, a linha, não. Frio, né? Não, a gente está ali, a gestão técnica é a base. Eu digo, sem gestão, a gestão técnica é a mãe de todas as gestões. Sem a gente para arrumar a casa, para fundamentar, para fazer um cimentão no solo, tudo que você colocar em cima, gestão de mídia, pessoas, finanças, tudo vai por água abaixo. Sabe por quê? Porque é uma multa. Por exemplo, se eu esquecer, por exemplo, de arrumar a farmácia, hoje, aqui no Rio de Janeiro, você sai preso. Pelo PROCON. O PROCON vai chegar na tua clínica com a Guarda Municipal, com a PM, e você vai embora. No resto do Brasil, é a Polícia Federal. Portaria 344, filho. Deixa a pessoa... Ai, professor, nem tenho livro. Aí eu misturo o mapa com Portaria 344. Filho, você tem que ter por grupo o livro. Não, mas não, aqui no fiscal diz que não precisa. Então, assim, a gente orienta para começar o certo. Então, assim, a gente vai dar esse suporte para que todo mundo possa seguir. Depois, quem são os outros colegas da gestão que vão dar suporte para que a pessoa não chegue nesse fechar que o Achoa falou aqui agora. Show. E você falou do VMX agora. O Serginho foi, né, Serginho? Fui, dei palestra lá. Deu palestra lá. E aí, como foi essa experiência lá de... E agora vai dar conversa. Então, eu estava falando... 2 minutos só. Eu estava falando pro Achoa. É um evento que ou você vai para dar palestra, ou você vai para assistir palestra, ou você vai para fazer negócio na feira. Porque é gigantesco. 30 mil pessoas, né? Eu já saí do Brasil muito tenso, era a primeira vez que um brasileiro ia representar o Brasil na parte de gestão. Nós já tivemos lá, né, o Casimiro, o professor Altran, o Gioso, mas nas suas áreas, odonto, neuro e infecto. Na gestão era a primeira vez, então eu era aquela... E as pessoas estavam muito curiosas para saber por que um brasileiro estaria lá. Né? E me botaram para dar 4 palestras e eu fazia a palestra de abertura ainda por cima, junto acompanhando o cara que foi eleito o palestrante do ano, no ano anterior, que é uma personalidade dos Estados Unidos. Foi muito bom, assim, salas gigantescas, 1000 pessoas. A minha primeira palestra lotou a sala. Ainda tinha gente de pé. Acho que era curiosidade de saber, né, o que o pet não convencional, o exótico do Brasil vai me falar. Eu brincava com eles lá. E
os temas eram, na área de gestão, os temas eram... Eu ficava que nem um louco, porque eu tinha que sair de uma sala, corria para outra, não conseguia assistir, e tinha reunião. Ainda tinha, eu só saí do Brasil com várias empresas de fora, porque eu trabalho fora do Brasil. Eu trabalho aqui e trabalho mais em 8 países. Mas a visibilidade que o convite dos Estados Unidos deu, fizeram com que outros países que eu não trabalho regularmente, como Itália, Polônia, Lituânia, me mandaram mensagem pelo LinkedIn marcando reunião na feira. Então eu já fui meio que agendar, queria ver novidade, como eu preciso de novidade, eu sou fofoqueiro, eu quero ver novidade, eu quero ver toda... E ainda tinha as reuniões. Então é um evento para você ir com muita disposição, mas focado. Eu dei palestra eu dei 4 palestras, não tinha questão emocional, atenção. E depois que eu dei a primeira palestra, eu não parava. Era todo tempo gente querendo conversar comigo e gente de empresa me levando para stand e outros palestrantes, donos de hospitais, donos de redes, vindo conversar, as equipes, o pessoal tirar foto, querendo dar abraços. E aí você, meu Deus, eu quero assistir essa palestra. Aí você não podia, ficava sem jeito de deixar as pessoas e tinha uma oportunidade ali. Então, é um mundo que... a Shoa falou, ó, muita empresa de compra, de investimento. Muita empresa de M&A, muita empresa... A feira de avaliação, né? M&A então, foi assim, a informação que eu tive. Isso. Agora, assim, tinha muita empresa de gerenciamento de redes de hospital também. Tinha muita empresa de tecnologia. Inteligência artificial. Também. Umas que querem vir agora para o Mundial no final do ano, já é de Portugal. Ela lançou uma coleira que... controla todos os sinais vitais do animal e dá alerta em qualquer alteração de mais de 40 parâmetros que aconteçam no animal. Então, assim, tem N coisas. Mas uma das coisas que é um desafio, né, pra gente é o universo technician. Porque você sabe que para chegar num veterinário, o cachorro vai passar primeiro pelo assistant, depois pelo technician, pelo chief of technicians, pela nurse e pelo chief of nurses, se houver necessidade. Mas essa é a trajetória para poder chegar no veterinário, que está dentro de uma sala sentado esperando para atuar. E ele tem burnout. Eu conversei com 4 deles. Porque a gente tem que sair correndo, porque tem pouco veterinário lá, eles têm que sair de um hospital para o outro. E as equipes todas, e a minha plateia, 80%, não, vamos lá, 60% era technician e nurses. Que elas iam, e eu falava de veterinário, eu falei, gente, mas eu sei que aqui tem nurse, technician, amo vocês também, ó, meu coração é de vocês. Pessoal, Sérgio, o que é technician? Então, são classificações diferentes, né? São os nossos... Auxiliar veterinário, só que lá tem uma gradação. Lá tem faculdade, não é um curso de 2 meses, não é um curso de uma semana. Final de semana. Um curso de final de semana. E aí, garantia de estágio num consultório irregular. Olha, que é tão legal, que a garantia de estágio de alguns é o combo, né? Faça tudo errado e vá estagiar num lugar irregular, que não está registrado no conselho. Ainda tem isso também, né? Então, assim, lá não, lá é a faculdade, tem cursos, eles têm a associação deles, eles são patrocinados, o stand da Royal Canin para eles, filho, era muito melhor do que os stands daqui, usados para os veterinários daqui. Um lounge da Royal Canin com bebida de graça para eles descansarem, era para o technician, porque o technician é o que faz a prescrição, o technician que está ali trabalhando, ele está ali naquela principal. Então, é um desafio. E eu convivi com a chefe do serviço de formação de technicians da Holanda. Foi minha amiga, assim, grudamos lá, assim, a universo. Ela falou assim, mas o Brasil não tem isso. E quando a gente fala lá fora que tem 600 faculdades de veterinária, o mundo inteiro se choca e fala assim, mas não tem professor para tudo isso. Como é que vocês formam? Não tem mesmo. Né? Vocês não têm technician? O veterinário é que faz tudo, eles se chocam. E esse é um desafio que eu vou abraçar, né? De profissionalizar e modificar esse cenário para cá. Porque a gente sabe que a gente tem enfermeiros veterinários, auxiliar veterinário, a gente não pode usar o termo enfermagem no Brasil, mas a gente vai ter que encontrar um caminho. Eu vi isso muito forte lá. Posso dar um spoiler? E a parte de finanças, a parte de banco, tinham... Eu contei 8 bancos com stand lá. Eu aqui tento falar com algum banco para levar banco para os meus eventos, ninguém vai. Mas lá tinha Bank of America, Bank of Iowa, Bank of New York, American State, todos. E o que eles ofereciam lá? Abra sua conta. Crédito, conta, financiamento.
Tudo isso. E aqui você não tem isso. O mercado... Muita gente olha para o mercado Vai ter. Mas vai a ter. ideia é essa, trazer isso para o Esse é o mercado nosso spoiler, veterinário. vai ter. E aí você ter essa questão. Hoje você tem uma ou outra empresa que aparece bem no mercado, mas atrelada com a questão de maquininha, não sei o quê. Não, geral... era muito grande banco, as empresas de avaliação, e uma outra empresa que era... O lema desses stands era Veterinary Medicine for Veterinarians. Era recolocar médicos veterinários na gestão de hospitais que passaram para a iniciativa privada e estão voltando para o mercado veterinário. Eu ficava assim, gente, até chegar isso no Brasil, é uma outra história, é uma outra trajetória, mas foi um grande aprendizado, né? Para mim, como profissional, para mim foi uma grande vitrine. Foi um desafio, 4 palestras em inglês, uma nova cultura. Eu fui convidado justamente para representar a América Latina pelo meu estilo. Ele falou, não mude nada, o que o meu país precisa hoje é alguém como você. Tanto que as palestras foram lotadas, mas o desafio de você trabalhar uma cultura, porque nós somos latinos, eles são anglo-saxônicos com uma questão completamente diferente. Verdade. Né? E assim, de repente eu ter fila para o pessoal brincando, eu posso abraçar você, eu sou americano, mas agora eu quero abraçar você. Foi muito bom, mas ao mesmo tempo um aprendizado e de que nós temos muita coisa para fazer no Brasil nos próximos anos para chegar naquele patamar. Porque isso na Colômbia já era tradição, né? Na Colômbia, Colômbia e México moram no meu coração, são os primeiros países que abriram as portas para mim, mas eu não reclamo, assim, eu sou muito bem recebido, eu acho que é uma questão da questão, hoje, o que você falou. Se você humaniza o atendimento no conselho, se você humaniza o atendimento dos seus consultores, e eu humanizo o meu atendimento nas minhas palestras, se eu me foco na pessoa, eu tenho pessoas, independente da nacionalidade, no mundo inteiro. E também uma questão de postura. Sim. Eu nunca atraso, eu respeito a cultura do país, eu não tomo porra em festa e fico bêbado fazendo graça, eu não falo de política do país que está lá, eu não me intrometo em questões culturais, eu procuro ser uma pessoa que quero conhecer a cultura, respeito, mas principalmente eu nunca atraso. E isso é uma coisa que os 8 países falam, você é o único brasileiro que não atrasa. Para mim é dolorido escutar isso. Porque eu sei que outros brasileiros estão lá também tentando fazer a coisa funcionar. Mas é um respeito que eu tenho pela minha formação, pelo meu país e pela medicina veterinária, pela minha universidade rural. Eu estou levando o nome de todo mundo lá fora. Então eu procuro chegar e me comportar bem nesses lugares todos. CRMV Rio. E do CRMV Rio de Janeiro. Diogo, acho que o fato de... o Congresso tem muitos stands de M&A. Hoje, como é que funciona esse mercado? Hoje a Europa está 60%, 70% consolidada. São grupos e isso é o limite, né? Você tem sempre uma margem que não consolida. Você tem Estados Unidos com mais ou menos 25% do mercado consolidado, sendo que 15% nos últimos 6 anos. Então, é um boom. Você entra em site de empresa e o cara fala, coloca os dados da sua clínica. Você coloca e fala, sua clínica vale uns $400 mil mais ou menos. Quer continuar a conversa? Clique aqui. Se não, pode ir embora. Aqui é menos de 1%. Então, aqui a gente tem 2 ou 3 grupos e mais uns... São pouquíssimos. Esse é o nosso próximo momento. Reza a lenda, não sei se estou falando besteira, né, que o turnover dentro desses grandes grupos é elevado. Não sei se processa a informação. Por quê? As pessoas falam que por ser uma coisa mais robotizada e o brasileiro, que é uma coisa mais calorosa, uma coisa mais humanizada, os grupos americanos são um pouco mais frios, distantes. Não sei se estão se adaptando à realidade do Brasil ou se é só uma impressão que a gente ouve falar mesmo e que não condiz com a realidade. Tá. Hoje você tem basicamente 2 grandes grupos se destacando no mercado de consolidação. Sim. Um é um grupo americano e um outro grupo que se formou aqui. O que eu posso te dizer? Esse grupo americano está, neste momento, efetivamente consolidando. Ele fez várias compras, ele vai dar uma segurada nas compras e agora ele está arrumando a casa. E tem as dificuldades de adaptação, elas vêm desde o começo. O outro grupo, que é o grupo nacional, que se formou e que está crescendo muito, cara, ele já cresce na nossa cultura. Ele já cresce fazendo um bom acordo com alguns planos de saúde. Imagina que se eu tenho uma rede de 10, 11 hospitais, no nosso caso a gente vai montar essa rede oficialmente com os nossos clientes, mas que eu tenho uma rede de 10, 11 hospitais. Eu tenho um especialista, ele é PJ oficialmente, porque ele vai prestar nota para cada hospital que ele vai trabalhar. Eu compro o dia dele, ou eu compro a semana dele, eu pago mais barato.
é um ciclo virtuoso. Eu vou te dar o feedback. Eu moro num condomínio, Renata, que tem 1.000 habitações, entre casas e apartamentos. É quase um mini bairro. Todo mundo está começando a falar do hospital da rede. Então, acho que essa história do frio tem rede se formando já adaptada ao Brasil. Para mim, cara, esse é um grande movimento. Todos os benefícios que você fazer parte de um grupo te dão do ponto de vista, vou falar financeiro, do ponto de vista da gestão. É outro mundo. Você trabalha com margens muito maiores porque você tem custos muito menores. Você falou plano de saúde, Edu. Qual a sua realidade, qual a sua entendimento do plano de saúde hoje para a área pet? Tá. Caminho sem volta, furada? Cara, caminho sem volta. Eu não acho que é furada. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente vem buscando alguns. A gestão pet tem um plano próprio, mas o nosso plano é no modelo de seguro-saúde. Sim. É um modelo que beneficia o teu associado, porque quem tem um limite para gastar é o tutor. Ele escolhe onde ele quer gastar, então você cobra o seu valor normal. Ele é que vai limitar o valor que ele pode gastar por ano. É a grande diferença do seguro para o plano. Mas o plano, desculpa, quem de nós não tem plano? Então, o plano é uma nova realidade. O que eu percebo, e até foi uma visão minha um pouquinho na Pet South America na última, os próprios planos ainda não acharam qual é o valor correto. Tem plano pagando, o mesmo plano paga 40 ou paga 120 por uma consulta. O mesmo plano. Qual é essa diferença? Você tem um movimento de alguns planos abrindo a clínica física, a loja física com clínica, que também pode mudar. Conversas minhas com alguns gestores de grandes grupos. Plano de saúde vai determinar um pouco do futuro desse mercado. A gente fala, a fonte pagadora vai ditar a regra. Se eles crescerem, os veterinários vão ter que se adaptar a eles, vai ser um jogo. Se eles não conseguirem achar esse número exato, porque o cachorro vive muito pouco, é um cálculo atuarial muito pesado, sim, e voltar para a mão do tutor, talvez planos próprios de clínicas ou de pequenas redes. Cuidado, montar um plano próprio não é, eu tenho meus clientes. Isso é um cálculo atuarial que, se não for bem feito, pode te matar. Resumindo a resposta para você, eu acho que é um caminho sem volta. É a minha opinião. A gente ouve alguns colegas falando que a gente estaria indo na contramão da medicina humana, que muitos médicos hoje, né, acabam que montam o seu consultório, a sua clínica com um plano e vê que, de repente, ele cobrar um pouco mais barato a consulta dele particular, ele consegue ter uma rentabilidade maior, porque tem um giro de capital ali muito mais rápido. O que eles fizeram, o que a medicina humana fez foi te adaptar ao reembolso. Então, o meu urologista era do plano, inclusive atendia com horário, era tudo bonitinho. Ele passou a trabalhar pelo reembolso. Aí, qual é o teu reembolso? É tanto. Então, beleza, sua consulta custa tanto. Agora já não. Porque os planos estão começando a glosar um pouco isso. Estão começando a olhar, peraí, tua consulta é 400, por que você fez um recibo de 250? Então, é um jogo. É o jogo do gato e do rato nessa história. Eu acho que, assim, para mim, o jogo tem que ser jogado conforme as regras. Isso vale para tudo. Sim. Edu, eu consigo sonegar imposto na minha clínica. Beleza. Na minha planilha da sua clínica, é imposto cheio. Se você consegue sonegar, é uma decisão sua de administrar risco. Então, para mim, a regra do jogo é eu ter que conviver com o plano. O plano não foi feito para ser 100% da clínica, ele foi feito para ser 20% a 25% da clínica. Se você jogar o jogo desse jeito, ele ocupar teu horário livre de agenda, se tiver uma boa negociação, dá para ganhar dinheiro. O problema é eu ficar dependente do plano. Interessante você abordar isso, porque o caixa 2 da medicina veterinária sempre existiu, né? A questão, e essa sua consultoria em dar essa noção tributária é muito importante. E a gente falar disso é fundamental. Não, beleza. Você quer administrar um risco, o ideal é que você guarde um dinheirinho, que se tiver, né, uma fiscalização. Eu não estou incentivando nem criticando, eu estou fazendo a minha posição. A minha posição como gestor é o seu negócio tem que pagar todos os impostos, seu negócio tem que te remunerar da forma correta. Se por um tempo você opta em não fazer isso da forma correta, pelo menos no papel, para você dizer se o seu negócio é bom ou não, e cara, assim... Diogo, eu estou falando de hospitais que faturam 500 mil e a hora que eu falo, mas espera aí, você não está pagando aluguel para um prédio que é 25 mil, isso é um hospital, você não está se remunerando, e aí a gente vai ver que o cara não tem resultado, ele se ilude que ele tem resultado. É para dar um tiro na cabeça? Não, mas é que para falar, espera aí, vamos começar a ter o cenário hoje, o cenário correto, pagando todos os impostos, tudo, porque essa é a minha meta, eu tenho que ganhar dinheiro aqui.
Beleza. Por enquanto eu não consigo ser assim. Aí, se eu fizer tudo isso, eu não vou ganhar dinheiro. Ok. Mas o que a gente faz para chegar aqui? Não pode falar, não consigo ganhar dinheiro, eu vou continuar assim. Cara, isso é um caminho do suicídio. Verdade. Serginho, e você agora, membro do Conselho do Rio de Janeiro, é uma honra para mim, enquanto presidente, ter você ao meu lado. Perturbar o pessoal lá. É um pouquinho, né? Eu vou precisar muito de você, Sérgio, na sua expertise técnica, da gente levar ao Conselho Federal mesmo sugestões, né, de mudanças. Eu já tomei um passo à frente, assim, porque eu recebi uma mensagem da doutora Annalise, ela ia assistir o meu curso de imersão Clínica Segura em Salvador ano passado. Que legal. Mas ela teve um problema lá da família, ela acabou ficando de babysitter do neto. Isso. Aí ela, Lobato, eu não posso levar ele para aí, que ele é muito capetinho, não sei o que. Eu falei, professora, não se preocupe. Aí ela mandou um e-mail para mim, mandou uma mensagem no WhatsApp, falando sobre o VMX, me parabenizando, e deixou o e-mail, né, lá do Federal, porque eu queria pedir uma audiência para falar sobre responsabilidade técnica, falar sobre a BGTVET, né, e falar sobre o Mundial também. Ela, Lobato, mande um e-mail para cá. Então eu já mandei. Assim, eu acho que realmente o que você falou, uma gestão participativa que atende o WhatsApp de um colega, né? Eu fiquei assim. E eu venho de uma história não muito simpática no passado, né? Eu digo, se não tiraram meu CRMV no passado, não é agora que vão tirar. Então, assim, eu vivi o período negro da medicina veterinária. Então, eu sei como era difícil você ter voz. Né? Então, falar incomodava. Então, assim, eu procuro sempre trazer essa possibilidade de falar da gestão técnica, de ensinar. Porque eu falei, cara, eu não vou ficar para semente. Eu quero que as pessoas continuem, sabe? Que mais gente comece a falar de gestão técnica, mas com fundamento, né? Também, sabe? Às vezes, uma vez eu vi uma postagem assim, porque a gestão técnica, vamos falar de gestão técnica disso. Eu falei, tá, mas qual é o fundamento para falar de gestão técnica disso? Né? Eu fiquei assim meio... Não é bem assim, gente. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem aí os alunos que já passaram pelos cursos, né? A gente tem essa necessidade de falar e ter o apoio do conselho para poder, né, falar, né, no meu estado. Para mim, uma honra, vai ser muito trabalho, mas é um trabalho que faz parte do meu dia a dia. Não vou inventar nada, né? A gente tem ali o campo de trabalho está aí. Quantas clínicas veterinárias, quantos estabelecimentos veterinários tem hoje, em média, registrados no estado? Faz para um difícil, não? Muito. É muito, né? Então, assim... Quase 15 mil empresas como um todo. Quase 15 mil empresas como um todo. Então, só isso, a gente tem aí... vamos botar 80%. Aí que 80% seja da área de pequenos animais. Sim. Então, você tem um trabalho muito grande pela frente. Eu estou indo para a 37ª turma. Agora, com 15 anos de curso, eu dei aula são 170 mil veterinários cadastrados, não é isso? No Brasil? Sérgio, 200. 200, já chegou a 200 mil veterinários cadastrados. Até hoje, só 3.257 foram meus alunos do curso de RT. Então, assim, eu tenho muita coisa pela frente. Tem muita gente que nunca ouviu falar que tem que lavar a mão de um paciente para o outro. Grande aquisição, hein, do conselho. Grande aquisição. Né? Que tem que limpar, que aquele baldinho maldito não é lixeira, que tem que ter porta-gel, mas por quê? Porque está escrito aqui, não, você tem que interpretar e tornar a legislação viva. Se o Conselho do Rio me permitir, eu vou transformar as resoluções em rotina viva nesses estabelecimentos, na vida dos veterinários e dos estudantes. A gente tem que se valorizar como profissional de saúde. Perfeito. Depois não adianta ficar... eu quero minha vacina de Covid, eu sou profissional de saúde. Eu quero minha vacina da dengue. Falar de One Health hoje, desculpa, é hipocrisia. Edu, a gente está entrando na reta final aqui do nosso podcast. Se o colega quiser procurar o seu serviço, a sua agência, como que ele faz? Então, deixando claro, a gente faz hoje a gestão de negócios de qualquer tamanho. Eu tenho clientes de 20, 30 mil até 1 milhão. A gente vai fazer toda a gestão financeira e estratégica. O que eu queria fazer um acordo com você, eu queria disponibilizar para todo mundo que estiver vendo o podcast, para os seus associados, 1 hora de consultoria. A gente faz um diagnóstico. Eu, um dos meus consultores, a gente faz um diagnóstico da clínica. Olha até para a câmera, então, oferece esse benefício. Então, a gente está disponibilizando, basta vocês acessarem ou pelo telefone, ou pode ser até pelo direct do Gestão Pet, que é @GestãoPet. Só falar que viu o podcast ou que é do conselho, a gente faz um diagnóstico, é 1 hora, 1 hora e pouco, é mais para entender, não tenham vergonha se o negócio, eu não lanço nada, isso é parte desse processo, o importante é vocês se mexerem, então
no intuito de colaborar também com essa evolução aí da medicina veterinária e, né, do trabalho que o Diogo está começando. A gente se encontrou em um evento recentemente e foi uma surpresa enorme aí. Diogo, acho que basicamente é isso. Conte comigo, conte com o pessoal da Gestão Pet. A gente tem hoje acho que 8 ou 10 clientes aqui no Rio de Janeiro. O que você precisar da Gestão Pet, a gente está à disposição. E de qualquer forma, gente, vai estar no subtítulo do nosso podcast também a forma de contactar com o Eduardo. E você, Sérgio, como que a gente faz para te encontrar? Né? Então, maneira mais fácil vai estar lá, é o Instagram, né? Estou conectado direto. E deixar também convite, né? O Eduardo aqui ofereceu um super serviço, né? Eu vou oferecer bronca do tio Sérgio sempre. Hoje à noite, às 18 horas, eu vou fazer uma live. O que é ser um profissional de RT de sucesso? Né? Então, assim, o pessoal quiser me acompanhar, é só seguir no Instagram. E esse vai ficar gravado, vai ficar fixado, porque essas lives que entram com temas muito específicos, eu deixo gravado. Quando são as lives de opinião, alguma coisa situacional do que aconteceu naquela semana, que eu faço muito também, eu acabo não salvando. Mas essa vai ficar quando você ler, quando você estiver vendo esse podcast. Mas já passou. Não, vai só correr lá no meu perfil que vai estar fixado lá, falando sobre a responsabilidade técnica. E quero agradecer, né, o convite para estar aqui falando de gestão técnica. É um desafio, né, e poder, a partir de hoje, contribuir, né, de uma forma muito mais efetiva, vai ser um grande prazer. E eu vou pedir para o pessoal do marketing linkar o nosso contato, nossa publicação, junto com a sua live também. Ok. Tá? Ô, Diogo, só vou te pedir permissão, porque a gente se conheceu, eu fiz um contato, a gente se encontrou recentemente, que eu queria parabenizar por essa mudança de cara, pelo menos da minha percepção, tá? Em relação ao conselho aqui do Rio. Simplesmente eu não convivia e você foi super aberto para a gente conviver e conversar. Estamos aqui hoje, acho que tem muita coisa para a gente construir. Queria destacar isso, que realmente é um diferencial. Assim, eu fiquei surpreso com toda essa evolução. A gente conversou, você ainda nem era presidente, começamos uma conversa e parabéns pelo que você está construindo. Realmente está diferente. Em São Paulo a gente está vendo uma mudança também de ter um comitê de gestão financeira. Então, parabéns por todo esse movimento. A veterinária precisa disso. Precisa de uma nova cara, precisa mexer, sabe? Parabéns, Obrigado. De verdade. Eu fico feliz porque largar a clínica da gente, né? Eu sou autônomo, né? Então largar a clínica da gente para poder gerir um conselho de classe é muito complicado, porque tradicionalmente há 40 anos atrás foi o doutor Aristeu, foi o último presidente clínico de pequenos. Mas o doutor Aristeu também era professor de clínica de pequenos na Universidade Federal Fluminense. Então, eminentemente, um clínico nunca existiu. Então, se largar a clínica é complicado e a gente fica feliz com a elogio, a gente sabe que está no caminho certo. Tem toda a equipe por trás, de conselheiros, diretores, o corpo de colaboradores do conselho, o pessoal do marketing, da comunicação, a gente fica muito feliz. E agradecer mesmo, a gente queria deixar com vocês uma lembrancinha, um singelo agradecimento. Vocês vieram com o maior carinho, o primeiro convite, vocês de cara se propuseram a aceitar. E deixar aqui com vocês é de coração. Depois da live, tá? Depois da live. Se estiver cansado para poder repor as energias, com certeza a gente vai utilizar. Muito bom estar com esse cara aqui, cara. Tem um respeito por esse cara. Open bar de conhecimento, né? Você vê. Nada, que isso, querido. Eu sou teimoso. Então, a gente queria agradecer, se você abrir minha mochila ali agora, você vai ver a quantidade de papel. Daqui eu tenho uma reunião, aí eu tenho que esperar a pessoa chegar, eu vou sentar no café. Aí eu trouxe, ali tem as diretrizes, novas diretrizes da responsabilidade técnica e mais ainda RDC, não sei o quê, só para ficar rascunhando. Coisa boa. Então, a gente queria agradecer a presença do Eduardo Show, do Sérgio Lobato, e agradecer também aos insights compartilhados que eles nos puderam compartilhar com a gente aqui, e pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, no CRV, @CRVRJ. Nós temos agora um canal de Spotify também, esse podcast vai estar disponível também no Spotify, no YouTube. Mandem direct para a gente, críticas, sugestões, a gente quer uma gestão participativa. Na verdade, Sérgio, o nome da chapa foi A Diferença das Iguais. Então a gente quer ser uma diferença dos iguais. Não que o passado tenha sido ruim, mas é um novo olhar, é o que você me falou. Então trazer vocês com um linguajar de fácil assimilação, um linguajar direto para o colega, é isso que a gente quer. E compartilhar gestão financeira, tributária, gestão técnica, está tudo compartilhado, está tudo dentro do mesmo pacote. É super importante trazer duas pessoas importantes aí, a gente fica muito feliz. Tá? Agradecer e acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No futuro, agora, o próximo episódio vai ser com a doutora Renata Ruda. Vamos falar um pouco do direito médico veterinário e
enviem sugestões também para a gente quer o colega mais perto da gente. O CRMV é a Casa do Médico Veterinário. Um abraço a todos.